1. And booster ignition, liftoff of Space Shuttle Discovery, taking the space station to full power for full science. Sempre sonhamos em voar, sermos livres para ir a qualquer lugar. Parece até mesmo algo mágico, atingir a imensidão deste vasto universo. Porém, o que para nós ainda hoje é impossível, já se tornou realidade para o governo americano, descobrindo na década de 50 o segredo para a antigravidade. Algumas pessoas até tentaram divulgar, mas foram ridicularizadas ou até mesmo perseguidas. No episódio de hoje, iremos revelar o segredo tão escondido durante anos da antigravidade. Quem foram as pessoas que tentaram mostrar ao mundo como essas tecnologias são utilizadas nas naves espaciais e OVNIs, a tentativa do governo americano em manter escondida esse segredo e como elas poderão ser usadas contra nós no futuro. O ser humano, desde os primórdios do tempo, sempre teve o desejo de sair da Terra, do plano de ganhar asas, voar pelas nuvens e chegar aos mais distantes lugares desse universo. Essa vontade expressa nosso anseio pela liberdade e também a curiosidade de descobrir o que há lá fora. E se eu disser a você que essa tecnologia já existe, que a tecnologia antigravidade não só existe, mas que também tem sido usada há muito tempo, e que tudo isso está escondido da população por aqueles que controlam o governo americano. Você está pronto para o que você descobrirá nesse episódio? Houve um tempo em que vários jornais de todo o mundo viram objetos voadores. Começou em 1896 em Sacramento, Califórnia. E tem havido relatos de vários lugares nos Estados Unidos e em todo o mundo. Há evidências muito claras do grande mistério das naves voadoras de 1890. Milhares de jornais relataram casos de observação dessas aeronaves, e milhares de pessoas afirmaram ter visto essas aeronaves voando e até mesmo aterrissando. Se você puxar pela história, em 1890, não havia aviões nos Estados Unidos. Existiam, no máximo, na França e na Europa. Como esses aviões ainda não voavam corretamente, eles decolavam, voavam cerca de 10 a 20 metros e então caíam. Às vezes, até causavam a morte daqueles que pilotavam. Era um veículo extremamente perigoso. Nessa época, não ainda havia aviação. Tudo isso foi muito antes dos famosos dirigíveis e zeppelins. Há relatos de milhares de pessoas que viam aviões voando e até pousando a 80 km por hora. É aqui que entra em jogo a história do clube de voo de Sonora, de um misterioso homem chamado Shaw, que nasceu em Bremburgo, Alemanha, quando ainda pertencia à Prússia. Em 1830, ele foi para os Estados Unidos e logo se juntou a este misterioso clube de voo. Ele ficou na Califórnia por 3 ou 4 anos. Depois se mudou para o Texas e lá continuou o resto de sua vida. Em 1930, um dos diários foi encontrado por um entusiasta da aviação em um sebo. Levou para sua casa pensando que ele havia comprado ali uma relíquia, mas quando abriu, encontrou algo que o surpreendeu. Pensando que estaria fazendo o correto, entregou-o às autoridades. Porém, as autoridades o silenciaram. No diário havia referências que o alemão fazia parte de uma espécie de sociedade secreta, chamada NINSA. Esta sociedade secreta alemã financiou vários inventores de diferentes partes do mundo para construir máquinas voadoras. Nikola Tesla e Thomas Braun estavam trabalhando em algo chamado efeito Biffeld-Brown. Envolvia um capacitor elétrico com mais de 100.000 volts carregados.
Brown acreditava que seus capacitores grandes, de alta tensão e alta capacidade, produziam um campo elétrico forte o suficiente para interagir marginalmente com a atração gravitacional da Terra, um fenômeno que ele chamou de eletrogravidade. Este capacitor flutuava como se não houvesse gravidade. Ele também acreditava que o metal extremamente carregado eletricamente tem habilidades antigravitacionais, uma espécie de equilíbrio entre partículas positivas e negativas. De acordo com a pesquisa de Thomas Brown, essa corrente é um fluxo gravitacional, de modo que o fluxo de gravidade e o fluxo de eletricidade trabalham juntos. E esta não são duas disciplinas separadas. Em 1989, o Muro de Berlim caiu e com este milhares de documentos começaram a fluir, muitos dos quais nunca foram vistos antes. Em 1995, uma enorme coleção de documentos da Polônia apareceu e esses documentos contam a história de um fascinante artefato tecnológico que os nazistas construíram, o chamado sino. Este sino tinha um sistema de propulsão chamado Hanabu, e eles construíram uma máquina voadora de 3 metros de altura por 3 metros de largura, em formato de sino. Este objeto foi criogenicamente resfriado com gás hélio líquido. Nesse dispositivo havia 2 cilindros rotativos, e dentro desses cilindros havia uma substância estranha, chamado Sérum 525. Ninguém sabe exatamente o que estava neste sérum, mas se acredita que era mercúrio vermelho. A rotação do mercúrio vermelho neste sino criava uma espécie de câmara eletrostática. Esta câmara tinha uma energia muito carregada, igual às pesquisas de Tesla, e isso criou um campo gravitacional, fazendo com que esse objeto flutuasse. Então os alemães essencialmente criaram uma mini versão do Sol, de 3x3. Assim como acontece no nosso Sol, o plasma está sob pressão eletromagnética. Isso induz uma força de torção na malha do espaço-tempo, criando a gravidade. O sino dos alemães criava uma espécie de bolha magnética que cancelava a gravidade. Alguns sobreviventes do campo de concentração viram este objeto em operação e descreviam como um sino azul, flutuante, que brilhava enquanto flutuava, como se não houvesse gravidade. O elemento 115, ou Moscovium, também conhecido, é o elemento superpesado feito pelo homem que tem 115 prótons em seu núcleo. É um elemento extremamente raro, porque é feito um átomo de cada vez em aceleradores de partículas. E mesmo assim, existe por apenas uma fração de segundo, em torno de 200 milissegundos antes de decair em outro elemento. Para fazer esse elemento, os cientistas aceleraram íons de cálcio 48 a cerca de 10% da velocidade da luz e depois bombardearam americio 243 com eles. Através desse bombardeamento, eles conseguiram fundir com sucesso os núcleos de átomos de americio 243 e cálcio 48. Este novo elemento foi então separado de todos os outros produtos da reação e depois implantado em um detector onde os cientistas puderam observar o elemento 115 decair no elemento 113. O elemento 115 só foi observado em 2003, mas há décadas é conhecido pela sua conexão com OVNIs, alienígenas e outros fenômenos relacionados. Estamos nos referindo à longa história de Robert Lazar, que em 1989 veio a público divulgar informações ultra secretas sobre o elemento 115. Lazar alegou ser um ex-funcionário da Área 51, a famosa e altamente classificada área do campo de testes e treinamento de Nevada, operada pela Força Aérea dos Estados Unidos. Seu trabalho era fazer engenharia reversa em discos voadores alienígenas acidentados. Ele disse que trabalhou pessoalmente com o elemento 115, e que foi usado para pilotar naves alienígenas. É impossível sintetizar um elemento tão pesado aqui na Terra.
A substância tem que vir de um lugar onde elementos super pesados poderiam ter sido produzidos naturalmente. Lazar disse que viu evidências de tecnologia de propulsão antigravidade e 9 espaçonaves alienígenas armazenadas em um hangar na Área 51. Essas naves espaciais ostensivamente usavam algum tipo de sistema de propulsão que aproveitava o poder inerente da gravidade e assim utilizavam as características do elemento 115 para obter a antigravidade. Se nós começarmos a fazer algumas ligações entre depoimentos e fatos que ocorreram e muitos relatos de contato com naves extraterrestres, com o pouso delas, há algum nível anormal de radiação no local do pouso, ou até mesmo com as pessoas que adentraram em naves. Segundo uma imensa coleção de dados do governo norte-americano, que foi liberado ao jornal The Sun, em torno de 1.500 páginas de arquivos relacionados a contato de estadunidenses com OVNIs, que incluem relatos de queimaduras por radiação, problemas cardíacos e perturbações do sono. O relatório ainda observa que, frequentemente, esses danos estão relacionados à radiação eletromagnética e liga isso a sistemas de propulsão relacionados com energia. E nós sabemos agora qual tipo de energia essas naves estão usando. Também podemos correlacionar que frequentemente são avistados OVNIs em instalações militares ou em usinas de energia nuclear. Muitas dessas instalações militares há o armazenamento de bombas atômicas ou material radioativo, reforçando a hipótese de necessidade de material nuclear dentro das aeronaves. De duas, uma. Ou as naves alienígenas utilizam o elemento 115 para a propulsão e obtenção da antigravidade, ou então há um mini reator nuclear dentro de cada nave, para assim gerar altas cargas de energia e carregar câmaras eletrostáticas. Agora, queremos saber o que você pensa desse assunto. Concorda? Discorda? Faltou alguma informação? Diga para nós nos comentários logo abaixo. Se você nos acompanhou até aqui, é porque gostou do tema abordado. Se inscreva já no canal para mais assuntos como este e aproveite e já deixe seu like aqui embaixo. Obrigado por assistir e se vemos aos sábados, sempre ao meio-dia.